E aí, meus queridos, vocês estão bem? Meu nome é Bruno Lofrano, eu sou estudante do curso de licenciatura do IFSU de Poços de Caldas e sou bolsista no programa do PIBID. Então, hoje eu vou estar dando aula para vocês do segundo ano, que é do PET 3, né, que a gente já vai iniciar na página 120, né? E nessa semana 1, eu vou estar trabalhando com vocês no eixo temático Cenários da Globalização e Fragmentação, com o tema As Novas Fronteiras do Capitalismo Global e os Territórios nas Novas Regionalizações. As habilidades dessa aula vão ser compreender e organizar as capitais no espaço da produção global. Os conteúdos relacionados delas são a economia, a globalização, o consumo, e a interdisciplinaridade seria a língua portuguesa, a matemática e a sociologia, que vai ser para a gente entender como funciona a sociedade, né? E o tema dessa aula aqui, então, seria o comércio internacional. Aqui tem um texto que é muito interessante para a gente aprender, a gente ter uma noção das futuras atividades que vão ser trabalhadas aqui, certo? No caso, seria a criação da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Esse texto aqui eu recomendo vocês ler para vocês terem uma noção básica sobre isso. Eu, de resumo, vou estar auxiliando vocês nessas atividades, então vou dar uma explicadinha para vocês. O que tem como objetivo a OMC? Seria eliminar ou reduzir as barreiras comerciais, bem como tarifas comerciais, regular as formas de conduta do comércio, como subsídios, administrar os bens e serviços que são gerados pela atividade comercial, bem como cuidar da propriedade intelectual. Acompanhar e revisar as políticas comerciais dos Estados-membros. Atuar no desenvolvimento dos Estados-membros e a aplicação de pesquisas comerciais e divulgação dos dados visando o apoio dos países integrados. Vão ter muitos países aqui. Isso aqui surgiu depois da Segunda Guerra, a OMC, tá? Eu queria deixar aqui de começo aqui para vocês sempre marcar o que são blocos econômicos. Os blocos econômicos são um conjunto de estados e países que fazem um acordo intergovernamental, onde barreiras do comércio são reduzidas ou até mesmo eliminadas, certo? Então aqui a gente já vai para a atividade. Sobre o comércio exterior brasileiro, seria errado afirmar que houve grande aumento das exportações de manufaturados e semi-industrializados, superando exportações do produto primário. A B. Apresenta diminuição gradativa do volume de mercadorias exportadas do valor de exportações. A letra C. Grandes diversificações quanto ao tipo de produtos exportados e quanto aos parceiros comerciais. E D. Menor dependência em relação ao mercado norte-americano. Certo? Então, vocês vão dar uma olhada nesse texto aqui, que ele dá uma base para vocês entenderem, certo? Aqui na 2, ele vai apresentar um diagrama para a gente que representa o fluxo comercial, que predomina entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O diagrama 1 são de países desenvolvidos são de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos. No diagrama 2, os países desenvolvidos retornam para os subdesenvolvidos. O que significa? Significa manufaturados e agropecuários, ou agropecuários e primários, ou manufaturados e minerais, e C, primários e manufaturados. Eu acho importante vocês destacar ela, porque é um setor primário que vai dar embalo para outras coisas. E os manufaturados são os que vão trazer para a gente, certo? 3. No processo de globalização, países de grande parte do mundo se organizaram em grupo, formando blocos econômicos, assim como eu avisei vocês no começo, para vocês marcarem bem, que com o objetivo de projetar suas economias. Sobre a globalização nesse contexto histórico, vocês vão assinalar aqui verdadeiro ou falso, certo? São os grupos econômicos que a gente já conhece, como o BRICS, o NAFTA, o APEC, né? Então, aqui, já começa aqui. A África do Sul integra, junto com o Brasil, a Rússia, a China, o bloco econômico BRICS. Ela está verdadeira ou ela está falsa, essa afirmação? O NAFTA é composto pelos Emirados Árabes Unidos, pela Arábia Saudita e pela Tunísia. Verdadeiro ou falso? O APEC tem
tem entre seus integrantes Nova Zelândia, Singapura e Tailândia. A outra, Comunidade Andina e de Nações, é composta por Venezuela, Nicarágua e Costa Rica. A União Europeia exclui de sua composição a Grécia, a Turquia e a Sérvia. Eu acho interessante vocês analisarem as aqui, porque essas atividades aqui, esses blocos econômicos, já foram trabalhados com vocês no primeiro ano. Então, aqui vocês só vão relacionar o que ele está falando para ver se é verdadeiro ou falso. Na 4, vai ter um mapa aqui de deslocamento de produção de commodities do globo. Considerando esse deslocamento, olha, vocês têm que ir acompanhando aqui, ó, certo? Esses deslocamentos, o oceano assume, então, um papel comercial de grande rota econômica pela dinâmica que neles se aglutinam. Aí, vocês vão analisar o mapa aqui, ó, produtos minerais e produtos agrícolas. Vocês têm que sempre dar uma olhada na legenda, que a legenda de um mapa é a coisa mais importante para vocês compreenderem ele. Então, na A, o Atlântico, pela sua extensão e área, intensa rota comercial, pelo crescimento das economias da Europa, da África e da América. Ou o Ártico, por fazer parte de acordos econômicos internacionais, alcançando a Federação Russa, e a América e a Península Escandinava. A C, o Ártico, por constituir a base econômica no prolongado meridional do Oceano Atlântico, influenciado na América e na Ásia. E D, o Pacífico, que é pelo crescimento das economias da Ásia. Lembre, economia da Ásia, especialmente o Japão e a China, somando-se à economia dos Estados Unidos. São umas das maiores potências, né, gente? E, por último, na 5, ele pede para a gente explicar qual é o fenômeno que um país exporta para o outro com um custo muito baixo. Para instituir uma desleal concorrência, é denominado de protecionismo, holding, dumping e cooperativismo, certo? Ali em cima do texto ele tem uma base para vocês compreenderem sobre esse fluxo, sobre como funciona, certo? Eu sou Bruno Lofrano e agradeço por essa aula e até a próxima!